Bom dia, amigas e amigos do YouTube, dos meus canais. Vivendo a vida intensamente, família Vanderlei, a vida é uma aventura. Nesta manhã de segunda-feira, agora precisamente 10 horas e 25 minutos, estou aqui no Parque Piracicaba, nas proximidades, aqui ao lado do campo de futebol, da comunidade, aqui do bairro e da escola Hélio Penteado de Castro, escola estadual, programa de ensino integral. Conforme vocês podem observar aqui, campo de futebol, onde são realizados partidas de futebol. Ali o bar, campo e a escola Hélio Penteado, como vocês podem observar. Então, estou aqui nesse ambiente ao ar livre, para conversar com vocês sobre um assunto de estrita importância para a democracia brasileira. Democracia brasileira esta que está sendo vilipendiada desde quando Bolsonaro assumiu o governo do Brasil. Aliás, está sendo vilipendiada desde quando o usurpador Michel Temer assumiu o governo do Brasil após um golpe institucional no legislativo contra Dilma Rousseff, nossa querida presidente, e depois aconteceu o que aconteceu, o retrocesso na democracia brasileira, com o usurpador Michel Temer assumindo o governo. E após Bolsonaro ascendendo ao poder, um miliciano, um terrorista de quartel, que esteve durante 30 anos como parasita e sanguessuga no legislativo brasileiro, e agora inelegível e futuro presidiário, está no centro de uma trama golpista, de um atentado golpista contra a democracia brasileira, querendo com seus ditadores militares, seus generais militares, Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa dele para tentar a reeleição, quando Lula foi reeleito, e também o general Augusto Heleno, o velho genocida, que esteve à frente do comando do exército lá no Haiti, forças de pacificação, inclusive há relatos de estupros de crianças, de mulheres, por parte dos soldados brasileiros sob seu comando. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria vos dizer nesta manhã de segunda-feira, e falar não tanto falar de Bolsonaro, claro, mas falar de uma pessoa, inclusive é seu afiliado político, governador do estado de São Paulo, que esteve no dia 19 de novembro de 2022, esteve no Palácio do Planalto, dia em que o Felipe Martins, assessor do Bolsonaro, e o padre da diocese de Osasco, que já foi indiciado também, tanto o Felipe Martins como esse padre, estavam participando de uma reunião para discutir a minuta de golpe no Palácio do Planalto. E neste dia, Tarcísio Gomes de Freitas esteve no Palácio do Planalto durante uma quantidade de horas, quase 2 horas. E ele alega que não participou, a assessoria dele alega que não participou da reunião golpista, da reunião que ele não sabe sobre essa reunião golpista. Ou seja, ele esteve com Bolsonaro nesse dia, no local onde estava sendo realizada a reunião, ele não sabe. Tarcísio Gomes de Freitas não sabe. Como ele não sabe? Tá achando que a cara de brasileiro é idiota? É palhaço? Querendo enganar quem? Tarcísio Gomes de Freitas é um paraquedista.
No governo de São Paulo, você foi eleito com os votos do Jair Bolsonaro. Você sempre demonstrou publicamente a sua reverência a Jair Messias Bolsonaro. E você não assume a sua culpabilidade na trama golpista, Tarcísio Gomes de Freitas. É incrível que nós temos um governador do estado mais rico da nação brasileira, que tem um PIB muito superior a muitos países do mundo. E ele não assume, ele é covarde. Covarde como é covarde o Tarcísio, como é covarde o seu amigo íntimo, Jair Messias Bolsonaro, covarde que queria fugir do país com passaporte falso, com cartão de vacina falso, para se esconder nos Estados Unidos. E depois, se caso conseguisse obtivesse sucesso nessa trama golpista militar, uma nova ditadura militar, ele voltaria para o Brasil. Voltaria para o Brasil para assumir seu fantoche dos militares no governo do Brasil. E eu creio que o Tarcísio Gomes de Freitas, como tinha sido eleito já governador de São Paulo, seria um interventor ditatorial dos militares aqui em São Paulo. Ia continuar por tempo indefinido no governo de São Paulo. É isso, ele estava almejando algo mais além de ser um governador eleito democraticamente com o voto dos paulistas. Infelizmente, quem votou nele foi os bolsonaristas, os patriotários bolsomínios, que infelizmente na época era a maioria no estado de São Paulo, na época, em 2022. E continua sendo em muitas cidades, como Piracicaba, a maioria, infelizmente, e que coloca prefeito bolsonarista no governo de Piracicaba, como aconteceu agora nas eleições municipais de 2024. Mas eu vou mostrar para vocês a reportagem que saiu no GGN, na TV 247, sobre a Polícia Federal descobrir que Tarcísio Gomes de Freitas esteve no dia e na hora da reunião golpista, reunião criminosa, atentando contra a democracia brasileira, pretendendo assassinarem, explodirem Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, na época ministro do STF, assassinar e envenenar Lula e Alckmin. Ou seja, eles queriam mais uma vez uma nova ditadura militar nesse país. O general Garnier, o almirante Garnier da Marinha, ele apoiou completamente o golpe. Quem foi contra foi o general do Exército e o brigadeiro da Aeronáutica, que se opuseram, foram demitidos depois por Bolsonaro. Mas é isso aí, eu vou mostrar para vocês essa reportagem que eu imprimi e mostrar para vocês os detalhes dessa reportagem. O horário que Tarcísio Gomes de Freitas esteve nesse dia no Palácio do Planalto, reunido com o Jair Messias Bolsonaro. Atentem para esta reportagem. Estou em outro lado do campo de futebol, da onde eu iniciei o vídeo. Aqui, ó. Tarcísio de Freitas visitou Bolsonaro em dia da reunião sobre a minuta de golpe, aponta investigações. A fotinha dos dois aqui, ó. Uma das fotos, porque muitas fotos que existem relativos a Jair Bolsonaro com Tarcísio Gomes de Freitas, quando ele era ministro da Infraestrutura. Vamos aos fatos. Aqui, ó. A PL, a Polícia Federal, disse que o chefe do Executivo paulista
foi ao Palácio no dia 19 de novembro de 2022, às 17h19, e saiu às 19h17. A informação foi publicada na coluna de Thaís Blienski. Ex-assessor da presidência e apontado por investigadores como articulador da minuta golpista, Felipe Martins havia chegado 2 horas antes, acompanhado do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, que é sacerdote da diocese de Osasco, que está arrolado também foi arrolado, indiciado pela Polícia Federal como um dos autores intelectuais da minuta golpista. Eles chegaram às 14h59 ao Alvorada, apontaram os registros oficiais obtidos pela Polícia Federal. O padre saiu às 18h57. A saída de Martins não foi registrada. Pelos registros do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, colhidos pela Polícia Federal, o Tenente-Coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, passou o dia 19 inteiro no Alvorada, das 8h36 às 26h. A assessoria de Tarcísio negou que ele tenha participado do encontro com Martins. Afirmou que o governador visitou Bolsonaro após a eleição, mas não explicou o item da reunião. Ou seja, resumindo, ele esteve com o seu padrinho político, seu amigo íntimo, nesse dia 19 de novembro, onde Felipe Martins, conforme eu disse, Felipe Martins, ex-assessor do Bolsonaro, e o padre José Eduardo de Oliveira e Silva estiveram reunidos tramando a minuta golpista, acertando os detalhes para assassinar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin, o vice-presidente Alckmin. Ou seja, só que ele não assume que esteve reunido e sabia dessa trama golpista. Ou seja, Tarcísio Gomes de Freitas foi conivente com o golpe. Se ele é conivente, ele é criminoso e deve ser indiciado pela Polícia Federal futuramente. Deve, no futuro, indiciamento de mais pessoas, com certeza ele vai estar na lista. Tem muitas reportagens, muitos vídeos que saíram na TV 247, Ópera Mundi, DCM, falando sobre Plantão Brasil, Thiago Reis, falando sobre a participação ativa de Tarcísio Gomes de Freitas nessa minuta do golpe. Nessa reunião ele sabia, além de 12 reuniões envolvendo 2 ministros do STF indicados por Bolsonaro, com ele no Alvorada também. Eu tinha falado do Planalto, mas é no Palácio do Alvorada, a residência oficial dos presidentes da República. O que eu quero dizer é que os 2 ministros do STF, Cássio Nunes e André Mendonça, estavam presentes, sabiam dessa trama golpista e foram coniventes também, são criminosos. Nós podemos aceitar esses tipos de pessoas no comando de um governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas? Não somente ele, mas tem outros governadores golpistas que também, com certeza, estavam cientes dessa trama golpista. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, bolsonarista. É o Jorginho de Mello, governador de Santa Catarina, bolsonarista. Ratinho Júnior do Paraná, filho do Ratinho, apresentador de TV, também sabia dessa trama golpista. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, também sabia dessa trama golpista. Romeu Zema, de Minas Gerais, também sabia dessa trama golpista.
não somente Tarcísio Gomes de Freitas. Eu tenho que ser sincero e falar, explicitar o nome de todos esses governadores que deveriam estar trancafiados juntamente com Jair Bolsonaro e os demais 36 indiciados da Polícia Federal. Além desses ministros do STF que não honram a toga que vestem. Eles maculam o Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, me parece também que esteve reunido com o Bolsonaro. E ele sabia dessa trama golpista. E ele aconselhou o Bolsonaro e falou que talvez os generais Augusto Heleno, Braga Neto, os demais golpistas passassem a perna nele. Aí ele, com medo de ser descartado após essa trama golpista, resolveu adiar o golpe. Mas é isso que eu falo. Não houve o golpe, porque se tivesse golpe, eu não estaria aqui nesse momento falando abertamente a vocês, para o YouTube, para os meus canais do YouTube, Vivendo a Vida Intensamente, Família Vanderlei, a Vida Aventura, expondo esses fatos. Porque se o golpe tivesse tido sucesso, não existiria mais regime democrático, Estado democrático de direito. Nós, militantes da esquerda, verdadeiros democratas progressistas que lutam pelo povo, estaríamos condenados, seríamos perseguidos pelas forças armadas, os militares golpistas, os militares que comandassem o país, pelas polícias militares, seríamos presos, executados, por não compactuar com essa ditadura maldita militar que seria implantada no país novamente. É isso, eu, Darley, que vos falo aqui de Piracicaba. Agora são precisamente 10 horas e 40 minutos. Talvez o áudio fique um pouco prejudicado, pois está ventando pouco. Estou no local que não está ventando tanto, mas vai ser prejudicado sim, sem dúvida. Espero que vocês me ouçam em alto e bom som e registrem essas palavras a qual eu descrevi nessa reportagem, para que vocês fiquem cientes que o governador Tarcísio Gomes de Freitas participou, é conivente, é um bandido, tão bandido quanto os demais. Desonra o Palácio dos Bandeirantes, é isso que eu quero lhes dizer. Ele, inclusive, após o indiciamento da Polícia Federal desses 37 elementos que deveriam já estar trancafiados por prisão preventiva, ele fez uma notinha no Twitter, na sua rede social, no Facebook, e conforme eu deixarei registrado aqui para vocês também, eu imprimi, vou mostrar a vocês. Mas esta nota, depois ele se silenciou. Inclusive houve repórteres que perguntou a ele sobre a trama golpista e ele se silenciou, ele não quis dar entrevista, não falou nada. É porque ele deve, quem deve teme. É isso aí. Eu vou mostrar a vocês essa reportagem. Essa reportagem não, esse Twitter publicado no dia 21 de novembro de 2024, às 20 horas e 26 minutos. Acho que foi no dia que houve um indiciamento, ou um dia depois, não me lembro. É isso aí, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda chama o Jair Bolsonaro de presidente, e que carece de provas. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. Que a investigação e andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos. É isso que ele está dizendo
Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, sobre isto. Só que ele o Tarcísio Gomes de Freitas, esquece de dizer que o Bolsonaro não passou a faixa presidencial para o Lula. Ele esteve afastado, ele não passou, ele não colaborou com o governo de transição, ele ficou recolhido no Palácio do Alvorada, ele não reconheceu a eleição de Lula, e até hoje ele diz que ele seria o verdadeiro presidente. Ele colocou em xeque, ainda continua colocando em xeque a veracidade, a idoneidade das urnas eletrônicas. É isso, meus amigos e amigas. Eu tenho que falar a vocês sobre isso. Não tem como ficar tampando sol com a peneira, não tem como. Eu tenho que falar a verdade, expor a minha maneira, para que vocês compreendam que aqui tem um defensor da democracia, que é contra os militares, que os militares são tóxicos para a democracia, são letais para a democracia brasileira. Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica deveriam ser extintos. O militarismo deveria ser dissipado do país, exterminado, extirpado. Também as polícias militares dos estados que atendem os anseios fascistas de governadores fascistas, como Tarcísio Gomes de Freitas, aliás, nazifascista, porque é uma mistura bombástica entre o nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini na Itália, nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então, são muito tóxicos. E é isso que eu queria falar a vocês, amigas e amigos do YouTube. Nesta manhã de segunda-feira, dia 2 de dezembro, segundo dia do mês de dezembro, último mês do ano de 2024, e logo estaremos em 2025. Esperamos que a justiça brasileira cumpra com a sua obrigação, o STF, o PGR Paulo Gonetti, e denuncie todos esses maus elementos do Brasil, esses elementos tóxicos, um instinto assassino, e coloque na cadeia para mofar na cadeia e saírem de lá somente quando estiverem, deixarem de respirar na terra dos viventes, direto para a sepultura. É isso, esse é o meu recado nesta manhã de segunda-feira, aqui em meio a essa natureza. Está ventando, como eu disse. Eu estou falando alto e continuarei falando alto, para que vocês ouçam em alto e bom som o que eu quero propagar nesse momento para vocês. Vocês, militantes da esquerda, vocês, companheiros e companheiras, que eu marco vocês no Facebook quando eu coloco o vídeo, coloco alternadamente meus vídeos em minhas 3 páginas no Facebook, posto alternadamente nos meus dois canais do YouTube, Vivendo a Vida Intensamente, Família Vanderlei Vida do Aventura. Isso aqui estará no meu canal, Vivendo a Vida Intensamente. Portanto, meus amigos, é isso que eu queria vos dizer. Não posso deixar de falar. A minha consciência não permite ficar calado sobre esse Tarcísio Gomes de Freitas, que representa, que foi eleito pelo voto, com o voto dos bolsonaristas, infelizmente, governador de São Paulo, e transformou o estado miliciano fascista militar. Governo miliciano fascista militar, que coberta os crimes de Jair Messias Bolsonaro. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu acho que falei o necessário, expus a podridão de Tarcísio Gomes de Freitas, que esteve nesse dia, conforme eu disse, no Palácio do Alvorada, em reunião com
Jair Bolsonaro, Felipe Martins e também o padre da Diocese de Osasco, o padre fascista, o padre miliciano golpista, articulador do golpe, da minuta de golpe, juntamente com Felipe Martins, Braga Neto também, o general Braga Neto. Então, assassinos em potenciais que devem ser presos, e esses governadores coniventes também não deveriam estar representando os estados, deveriam estar na cadeia, apodrecido na cadeia. É isso que eu espero da justiça brasileira, do Supremo Tribunal Federal e do PGR Paulo Gonet, que coloque na cadeia o mais rápido possível, preventivamente, para que respondam o processo presos e não livres, leves e soltos, comprometendo a democracia brasileira e a paz de todo o povo brasileiro, de toda a nação brasileira, que não compactua com o golpe e não compactua com esse famigerado, esse demônio chamado Jair Bolsonaro, um demônio em forma de gente. É isso aí. Muito obrigado a todos. Vou encerrando esse vídeo nesta manhã, segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024. Muito obrigado a todos. Curtam, compartilhem, ativem os sininhos para novas notificações. E quem não são inscritos, se inscreva nos meus canais Vivendo a Vida Intensamente, Família Vanderlei, A Vida Aventura. Vocês no Facebook, companheiros e companheiras, também se inscrevam nos meus canais do YouTube. Muito obrigado a todos.